Fala, povo! Tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui, professor de História da equipe Dásculos, e hoje para trazer uma dica, uma discussão sensacional sobre o tema da redação do Enem 2019. Vocês que já fizeram o Enem, que farão outros vestibulares, não deixe de acompanhar esse vídeo até o final. Vai ser fundamental para vocês, para nós construirmos ainda mais argumentos, para vocês ficarem aí tranquilos, porque eu tenho certeza que vocês foram bem nessa redação. Nós falaremos um pouquinho das questões históricas que envolvem esse tema. Tudo bem? Então não deixem de ficar comigo até o final. Outra coisa, não deixa de curtir aqui o nosso canal, inscrevam aqui, ative o sininho, tudo bem? Porque isso só vai ajudar a gente e vocês na nossa produção de conhecimento aqui. Tem uma outra informação extremamente importante para nós começarmos esse vídeo. A professora Tati, também da equipe Dásculos, fez um vídeo relacionando, estabelecendo argumentos, estratégias argumentativas, então não deixem de assistir esse vídeo. Ele vai estar aqui, ó, nesse link, para que vocês acompanhem também uma aula fundamental para esse tema. E aí vamos lá, vamos começar a nossa discussão, nosso debate sobre um tema que pegou a galera de surpresa aí, né? Olha lá, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Meu Deus! Deixa eu contar um pouquinho para vocês de uma questão particular que me envolveu esse tema, tá certo? Como nós trabalhamos ao longo do ano alguns aspectos da história relacionados, evidentemente, à redação, e como nós trabalhamos alguns aspectos também relacionados a atualidades, no domingo, dia da prova do Enem, dia da redação do Enem, estou eu lá na minha casa, tranquilão, e aí acompanhando, né, no Instagram, acompanhando lá nos vários sites de notícia. Peraí, eu precisava ver aquela ansiedade para saber qual seria o tema de redação. Quando eu fiquei sabendo do tema de redação, às 2 horas do domingão, eu falei assim, meu Deus, como que os alunos se comportarão para produzir os seus textos? Assim, confesso que me assustou um pouco esse tema num primeiro momento, né? Conversando lá com a galera nas redes sociais, conversando com outros professores. E aí, galera, o que vocês acham? Todos estavam meio ansiosos e tudo mais e ficaram muito surpresos. Mas com uma determinada certeza, mesmo que nós não tenhamos trabalhado esse tema de maneira bem enfática, ou pelo menos ele propriamente, várias argumentações, vários outros processos, ou seja, temas relacionados foram trabalhados ao longo do ano. E aí teve outra coisa que me acalmou mais. Quando eu vi os textos motivadores, galera. Quando eu bati o olho nos textos motivadores, eu falei assim, não, peraí. Agora o negócio, ele pode desenvolver mais. E eu acho que essa foi a sensação da maioria de vocês. No primeiro momento, tá lá o tema tal, meu Deus, o que eu falo? Depois, lendo os textos motivadores, acho que os alunos, eles deram uma acalmada. E aí, tentando, evidentemente, trazer esses 4 textos motivadores para o ambiente de produção do texto de vocês. Para aqueles que não fizeram, que leram os textos motivadores antes e tudo mais, eu acho que também vale a ressalva para nós termos uma noção de como, apesar da surpresa, algum caminho os alunos, eles conseguiram traçar. E o objetivo desse vídeo é cada vez mais mostrar para vocês como que é possível, no meu caso, relacionar algumas questões históricas a esse tema que, apesar de surpreendente, ele é extremamente interessante, gostoso de ser produzido e tudo mais. Então vamos lá. Partindo dos 4 textos motivadores, eu queria dar uma ênfase nos 2 primeiros textos. Quando a gente olha no primeiro texto motivador, a gente vai ter, claro, uma pequena produção da história do cinema propriamente dito, né? Até trazendo, digamos, com uma determinada ênfase a ideia de que o cinema ele superou algumas expectativas de criações, até por conta de como ele surge e o que ele se torna. Tá bem? E aí a gente já debate um pouco esse cinema no sentido social e tudo mais. E aí já podemos também colocar o segundo texto motivador, né? Aí esse segundo texto motivador, ele abre ainda mais um leque para você, né? Abrir ainda mais um leque para você, dialogar no sentido da temática, mostrando essa condição do tema de um ponto de vista sociológico. Ou seja, o que o cinema, através das suas determinadas representações, através das suas determinadas produções, poderia ali
digamos que, impactar nos ambientes sociais. Não poderia, como pode, né? Até por isso, eu acho que o termo democratização, ele apareceu. Os demais, o 3 e o 4 principalmente, já dava uma abrangência para a gente no sentido de buscarmos as propostas de intervenção, né? A tão falada proposta de intervenção, mas eu queria me deter a esses dois textos motivadores, olhando para uma perspectiva histórica do cinema propriamente dito e olhando para os reflexos sociológicos, ou seja, o que as produções cinematográficas elas representam para o espaço social de uma maneira geral. Colocando essas duas questões, pessoal, o que a gente tem que ter em mente aqui? Quais seriam outros argumentos, outras estratégicas argumentativas para nós utilizarmos numa possível reescrita desse tema? Vamos pensar assim. E aí eu volto a falar, às vezes vocês já fizeram, e para aqueles que já fizeram, fiquem tranquilos, porque eu tenho certeza que vocês arrasaram. Nesse sentido, olhando, lendo, buscando, eu olhei para a história brasileira, tá? E pegando, evidentemente, principalmente esse termo, né? Democratização, olhando mais uma vez para os textos motivadores, o que eu fiz? Eu fui lá na Era Vargas, olhando de 30 a 45, mais um conteúdo importante, apesar de não ter aparecido no Enem, mas é um conteúdo extremamente importante, tudo bem? O que eu notei? Que era possível incrementar o texto ainda mais por uma perspectiva histórica, tá certo? Ou seja, trazer um argumento mostrando que você conhece a história brasileira e podendo apresentar dentro dessa história alguns determinados elementos para ainda mais incrementar esse texto, tá? Então, olhando para isso, trazendo a Era Vargas, não perdendo de vista o sentido da democratização, algumas coisas foram extremamente importantes. Quando a gente pega a Era Vargas, nós sabemos que Getúlio, ele principalmente de 37 a 45, ele vai governar de uma maneira autoritária. E vai governar de uma maneira autoritária, voltando para a propaganda determinados aspectos do governo, de políticas do governo, para, consequentemente, enaltecer a sua figura perante os espaços sociais. Então, isso é extremamente famoso, notório na história do Brasil e, claro, principalmente da Era Vargas. Quando eu fui mexer um pouquinho, não apenas, na verdade, dentro do Estado Novo, o que a gente percebe? Que o cinema apareceu ali dentro desse contexto como uma situação importante para isso. O cinema, que o Vargas vai mencionar a partir de uma condição até pedagógica, né? Eu já estou citando isso daqui para vocês, ele vai funcionar ali para Getúlio como sendo um meio, uma estratégia de propaganda, uma estratégia para, consequentemente, difundir os seus aspectos ideológicos. Quer ver? Eu tenho uma frase do Getúlio extremamente importante. Quer ver? Vem comigo aqui para o slide, só para nós termos uma noção dessa frase. Olha aqui, ó. Dando uma olhada aqui nessa frase do Getúlio, e aí eu considero que essa frase ela é extremamente impactante para a nossa discussão aqui no sentido do cinema propriamente dito, nessa história brasileira e assim por diante. Vamos lá, olha só. O cinema será, assim, o livro de imagens luminosas, em que as nossas populações praeiras e rurais aprenderão a amar o Brasil. Isso é muito interessante, né? Passando, evidentemente, esse determinado sentimento, num princípio até nacionalista, né? Acrescentando a confiança nos destinos da pátria. Para a massa dos analfabetos, será a disciplina pedagógica mais perfeita, mais fácil e impressiva. Para os letrados, pelos responsáveis pela nossa administração, será essa admirável escola de aprendizagem. Olha o tanto que essa frase é impactante para nós entendermos o cinema como sendo um instrumento de governo do Vargas. Então volta aqui para mim, só para nós sistematizarmos essa discussão nesses três aspectos. Esses três aspectos, eles serão elementares para cada vez mais, então, nós construirmos aí, historicamente falando, uma argumentação interessante para esse texto que apareceu no Enem 2019. Então, olha só. Caráter pedagógico da produção cinematográfica. Isso é muito interessante no sentido de ter o cinema como meio para as pessoas aprender algo, né? Ou seja, o cinema, através de toda a sua produção, ensinará algo para as pessoas. E aí, como ele menciona, né, para a massa dos analfabetos será a disciplina pedagógica. E aí, quando eu olho para a massa de analfabetos, eu consigo fazer uma relação com o ambiente de democratização. Olha como que
nesse ponto, nessa condição histórica, nós temos uma articulação com o tema do Enem. É claro, é evidente que é outro contexto, e um contexto onde um governante tinha um determinado objetivo diferente, né? De qualquer forma, pessoal, para nós produzirmos um determinado argumento e mostrar, evidentemente, para os corretores que nós conhecemos história articulado ao tema, é extremamente interessante quando eu chamo atenção para esse dito caráter pedagógico. E dentro da frase, eu ainda tenho outras situações para chamar a atenção para o Vargas, como, aliás, olhando para o cinema, né, como sendo esse instrumento tão importante para o governo dele. Quer ver? Olha lá, instrumento de propaganda. Mais uma vez, né, propagandear as suas condições de governo e, quando ele fala lá, aprenderão a amar o Brasil, difusor da ideologia nacionalista. Percebam, então, a importância desse cinema, a importância que foi dado para o cinema nesse contexto. Percebam quando ele fala que poderia ser um instrumento pedagógico para principalmente os analfabetos, e aí quando a gente bate o olho, né, apesar de todo o espanto que foi, democratizar o acesso ao cinema. Em outros vídeos, né, vocês acompanharão outros professores aqui da equipe Dasclos discutindo a democratização do acesso à cultura e tudo mais, mas olha como um ambiente histórico, um contexto histórico consegue atrelar, consegue nos apresentar condições extremamente importantes para um tema como esse. Então é o seguinte, pessoal, eu estou aqui para ajudar vocês e passar ainda mais mensagens que poderão contribuir para o conhecimento de vocês, tá certo? Eu tenho certeza que a maioria aí partiu desse princípio e tudo mais, mas não deixem de ter isso em mente. É preciso continuar os estudos, é preciso cada vez mais incrementar, porque outros vestibulares eles virão. E claro, o Enem do ano que vem está aí, mesmo tendo uma temática diferente, nós vamos evidentemente ajudando vocês a construir esses argumentos. Mais uma vez, não deixem de inscrever no nosso canal. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que eu contribuí para vocês e vocês estão ajudando a equipe Dasclos. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Até mais.